Ei, ei, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Grazi Fukuoka e hoje eu quero contar uma história aqui para vocês. Não é o tipo da história que eu costumo trazer aqui no meu canal, mas é uma história que eu tava conversando com um amigo agora há pouco e ele me falou umas coisas que me lembrou dessa história e eu senti o desejo de compartilhar. Então, a história é essa. Certa vez eu estava indo na padaria perto da minha casa. E quando eu tava entrando na padaria, tinha um mendigo sentado assim na porta e ele virou pra mim e falou assim: se sobrar algumas moedas, você me dá? Eu falei: dou. Aí eu entrei, fiz minhas compras, comprei meu pãozinho lá e quando eu saí, realmente sobraram algumas moedas e eu fui dar as moedas pro mendigo. Quando eu dei as moedas pra ele, eu perguntei pra ele: e aí, tudo bem? Aí ele falou: você tá falando comigo? Aí eu falei: sim, tudo bem com você? Aí ele falou: tudo bem. Aí eu fui, me agachei pra ficar na altura dele, né, e continuei conversando com ele. Perguntei: e como você está, né, como é a vida aqui na rua e tal. Fiquei conversando essas coisas normais. E aí ele começou a me contar: ah, eu não é sempre que eu fico aqui na porta dessa padaria, eu fico mais em outro lugar. Daí ele me falou onde que era, que eu nem sabia. Mas eu fico por aqui, aí de vez em quando eu venho aqui. Mas hoje eu fiquei feliz que eu vim e eu encontrei você. Aí eu falei: ai, que bom então, né? Ah, então tá bom, então eu tenho que ir agora. Aí ele falou assim: não, vamos fazer uma coisa. Ele falou comigo: eu vou te devolver as suas moedas e você fica um pouco mais comigo aqui. Aí eu falei: não precisa devolver as moedas, né? Eu fico um pouco mais com você. E aí continuei conversando com ele um pouquinho mais e depois fui embora. Mas depois que eu voltei para casa, eu fiquei refletindo, né, assim, como que para ele era mais importante, né, eu ficar ali com ele, ter tido aquele momento com ele, do que as moedas que eu tinha dado para ele. Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas que estão ali, elas precisam de dinheiro, de pão, de uma ajuda. Mas muitas vezes, né, que foi o que eu percebi, o que elas precisam é de serem vistas. Existiu uma mulher na Bíblia que foi Agar, e Agar passou por muitos problemas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que eu acho muito bacana, assim, sobre a história de Agar, é que quando ela estava passando pelos problemas dela, Deus apareceu para ela e falou: Agar, eu te vejo. E a partir do momento que Deus falou isso para Agar, Agar virou e falou: agora eu creio no Deus que me vê. E trazendo isso para minha vida hoje, né, que eu vivo como dona de casa, aqui na minha casa, cuidando do meu marido e do meu filho, muitas vezes a gente está olhando para os nossos filhos, a gente está olhando para o nosso marido, mas a gente não está vendo eles. E o que a gente precisa é parar e gastar um pouco do nosso tempo, não digo gastar, na verdade, digo investir um pouco do nosso tempo para ver o nosso filho e o nosso marido. Porque olha, fazer o pão, limpar a casa, ensinar os filhos, isso é muito importante. Mas enxergá-los é muito mais importante. Então a reflexão que eu queria trazer hoje é exatamente essa: a gente parar de só olhar as coisas que acontecem na nossa volta, mas de fato começar a enxergá-las, enxergar tudo que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a olhar para os nossos e os nossos começar a se sentir vistos, isso vai fazer toda a diferença na nossa casa.